Olá, pessoal! Vamos agora para o nosso segundo bloco de aula. O que nós vamos trabalhar aqui? Conjuntos. Dentro de conjuntos, nós vamos trabalhar as relações de pertinência, inclusão, igualdade e operações. Bastante coisa. Para quem tem uma noção, a única coisa, que não iremos trabalhar são os conjuntos numéricos. Por quê? Fazem parte de conjuntos? Sim! Está no teu edital? Não! Então, é o único bloco, digamos, o único subconteúdo que faz parte de conjuntos que a gente vai desconsiderar. Vem comigo. Quando a gente fala de conjuntos, o que vocês precisam saber? Primeira coisa, um conjunto, eles pode ser tanto sinalizado... agora só prestem atenção, não copiem. Um conjunto, ele pode ser sinalizado por um diagrama. Bonitinho, fechadinho, que a gente vai colocar os elementos dentro. Isso a gente vê. Conjunto, fácil. Mas tem uma outra maneira de sinalizar, da questão sinalizar para ti, que é conjuntos. Que maneira é essa? Utilizando chaves. Portanto, se liga, criatura. Se na tua prova se deparar com chaves, o que significa? Que a banca, aquela questão, está dizendo isso é um conjunto. Por exemplo, aqui está dando dado conjunto C, chaves, que contém dentro desse conjunto C o A, o B e o C. Por sua vez, além de conjuntos, nós temos uma coisa que se chama subconjuntos. O que é subconjunto? Que está dentro do conjunto. Então, se eu falar que eu tenho subconjunto vazio, A, B, C, enfim, vamos colocar os três primeiros. Eu vou supor, não copiei nada, esse é o meu conjunto, esse é o meu conjunto C. Meu conjunto C. Dentro do meu conjunto C, eu vou colocar o A e vou colocar o B. E vou colocar o C. Galera, olhem para cá. Esse conjunto maior é o meu conjunto C. Dentro do meu conjunto C, eu tenho um subconjunto que eu vou dizer que é A, e eu tenho um subconjunto que eu vou dizer que é B, e eu tenho um elemento que é o C. Não é tudo a mesma coisa, professora? Não. Isso é um subconjunto dentro de um conjunto. Isso é um elemento dentro de um conjunto. Na escrita, como é que seria isso? A gente iria escrever que o meu conjunto C, dentro dele eu tenho o subconjunto A, eu tenho o subconjunto B e eu tenho o elemento C. Então, essas chaves aqui estão me dizendo desse conjunto C. E dentro desse conjunto C, que eu vou destacar aqui para vocês, do conjunto C, dentro do conjunto C, eu tenho dois subconjuntos, que é o A e o B, e eu tenho o C, que é um elemento solto. Certo? Isso é importante para ti? Importantíssimo. Por quê? Porque logo mais a gente vai ver as relações de pertinência e inclusão, que elas são 100% baseadas na diferença entre o que é um conjunto e o que é um elemento. Vou dar mais um exemplo, fiquem tranquilos, não copiei nada, que é hora de copiar, a professora de vocês grita. Então, vamos supor que eu tenha esse conjunto aqui, que vai se chamar Brasil. Eu vou ter esse conjunto que se chama SP, esse conjunto se chama RS, esse conjunto se chama RJ. E eu vou ter... Galera, olhem para cá. Eu estou dizendo que existe um conjunto aqui que se chama, vamos pensar na realidade, Brasil. Que dentro do Brasil, nesse meu exemplo, eu tenho 3 subconjuntos, que seriam os estados. O Brasil é o maior. Dentro do Brasil, eu também tenho conjuntos, eu também tenho grupos, que seriam os estados. Aqui eu coloquei 3, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo. E no Rio Grande do Sul, coloquei uma bolinha amarela. Essa bolinha amarela é quem vos fala. Eu, oiê, essa bolinha amarela sou eu. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho subconjuntos
3 subconjuntos. E essa bolinha amarela, que é uma pessoa que está dentro do conjunto, se chama elemento. Eu não sou um conjunto. Eu sou uma coisa. Eu sou um elemento. Então, aqui, eu, ou a bolinha, que seria, digamos, um X, ou sei lá, um A, esse X é um elemento. O RS, o RJ e o SP são subconjuntos. Então, o que vocês precisam saber no início dessa aula? Conjunto, ele pode ser representado por diagrama ou por chaves. Em um conjunto, eu também posso ter o quê? Subconjuntos. O que são subconjuntos? São grupos dentro de grupos. O Rio Grande do Sul é um grupo dentro de um grupo maior, que é o Brasil. Certo? Ainda, 2 observações. Dentro de todo conjunto, eu sempre vou ter um conjunto vazio. Conjunto vazio, ele é representado ou dessa forma, isso daqui significa conjunto vazio. Ou, isso eu quero que vocês completem, aí que não está no material, ó, isso daqui. Então, esse zero com esse risco, essas 2 formas, são as formas de falar que vocês estão tendo um conjunto vazio. O que é um conjunto vazio? É um conjunto vazio, é uma coisa que não tem nada. E existe um princípio na teoria dos conjuntos, teoria do conjunto, que nos diz que em todo conjunto, pelo menos eu vou ter um subconjunto, que é o conjunto vazio. Então, se eu perguntar para vocês, aqui, nesse caso aqui, quantos subconjuntos eu tenho? Ah, eu tenho 1, 2, 3 subconjuntos. Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque dentro de todo conjunto sempre vai existir um fantasminha. Quem é esse fantasminha? É um conjunto vazio, que não tem ninguém. E que ele é subconjunto de todo conjunto. É tipo coração de mãe. Não dizem que coração de mãe sempre tem lugar para mais um? É o que acontece na teoria de conjuntos. Em todo conjunto, eu sempre vou ter um subconjunto que será o conjunto vazio. Quer dizer, eu sempre tenho um espaço que pode não ter nada. Isso é um dos conceitos importantes e um princípio. Conjunto vazio, ele é subconjunto de todo o conjunto. E a segunda propriedade é que o próprio conjunto é seu subconjunto. Nesse caso, deixa eu apagar que ele ficou bem estranho. Mas eu vou colocar um que fique um pouquinho melhor para a gente entender. Continuem só prestando atenção, por enquanto, nada de copiar. Eu vou dizer que esse é o meu conjunto A e que eu tenho o 1 aqui dentro. É um elemento, tá? Então, eu iria escrever o conjunto A, ó, tenho 1. Acabou. Esse é o meu conjunto A com 1, que é um elemento. Eu tenho subconjuntos aqui? Sim! Pelo menos 2. Quem são? Conjunto vazio, o fantasminha, ó, porque todo conjunto eu posso chegar e fazer isso daqui, ó. Tem alguém aqui dentro? Não, mas eu posso ter. Porque todo conjunto vazio é um subconjunto. E ainda, o próprio conjunto, o próprio 1, pode ser um subconjunto. É isso que está sendo dito nessas 2 propriedades. Foi conjunto vazio e o próprio conjunto é seu subconjunto. Ai, não entendi muito bem. Essa última quase não cai. A do conjunto vazio é interessante vocês lembrarem. Porque, agora sim, momento mais importante dessa aula. Foco para cá, foco total nesse momento. No teu edital constam, e as provas anteriores já nos mostraram que a banca gosta disso, de cobrar as relações entre elemento e conjunto. Vamos olhar o que está escrito aqui, depois eu explico. Quando eu vou fazer uma relação de elemento para conjunto, eu só posso estabelecer 2 tipos de vínculo. Eu só posso estabelecer 2 relações, que são chamadas pertence e não pertence. Esse E quer dizer pertence, esse E travado, cortado quer dizer não pertence, ok? Entre um elemento, o elemento era a professora, dentro do conjunto maior, é uma relação de elemento para conjunto. Nesses casos, a relação que eu posso ter é pertence e não pertence.
Por sua vez, quando eu tenho uma relação de conjunto para conjunto, por exemplo, Rio Grande do Sul e Brasil, conjunto para conjunto, conjunto para subconjunto, eu não uso pertence ou não pertence. O que eu poderei ter serão essas 4 relações, que são relações de inclusão. A gente fala, essas são relações de pertencimento, essas são de inclusão. Não preciso memorizar isso. O que vocês precisam saber? Esse símbolo, sim. Isso daqui quer dizer está contido, não está, contém e não contém. Foi? Claro que não, professor, não entendi nada. Calma, a gente já vai fazer um exemplo e vai ficar claro. Nesse momento, só lembra que elemento para conjunto é a professora para o Brasil, a professora para o Rio Grande do Sul. O que eu posso dizer é que ela pertence ou não pertence. Mas conjunto para conjunto, Rio Grande do Sul para o Brasil, o que eu vou ter que dizer é se está contido ou não está contido. Vamos testar com os exemplos agora. Então, viram isso? Nesse momento, presta atenção, depois vocês copiam. Então, bora lá, larararã, vamos colocar. Eu vou ter aqui um conjunto que se chama A. Eu vou ter aqui um conjunto que se chama B, e dentro dele eu vou ter o X e o Y, e eu vou ter o Z aqui. Agora, então, nós estamos vendo, eu tenho um conjunto A, que dentro dele eu tenho um conjunto B, no qual o conjunto B tem o X e o Y, e eu tenho o Z, que é um elemento. Então, eu vou estabelecer algumas afirmações para a gente testar. Eu vou dizer que o B pertence ao A. Eu vou dizer que o Z pertence ao A. Eu vou dizer que o Y pertence ao B. Eu vou dizer que o B está contido no A. Ou eu vou dizer, se vocês quiserem ir copiando enquanto isso, para depois a gente ir vendo, podem ir copiando então. A professora mudou de ideia, né? Então tá. Eu não sabia se eu ia dar mais exemplos, acho que e inclusive é muito bom que às vezes a gente copie, como eu disse, alunos ativos, para a gente ir memorizando. Agora eu vou dizer que o Z está contido no A. E eu vou dizer que o conjunto vazio contém o A. E tá, por enquanto vamos começar com essas. Foi, povo? Foi? Sim, professora, estamos a 1000 aqui. Então tá ótimo, vamos antes escrever. Aqui, ó, eu tenho um conjunto A. Como é que a gente iria escrever esse conjunto A? Nesse conjunto A, ó, eu tenho dentro dele o conjunto B, que é um subconjunto, e eu tenho o elemento Z. E no meu conjunto B, por sua vez, ó, a gente tem o X e tem o Y. Ou a gente, se não tivesse nome, a gente colocaria no lugar do B, X, Y. Também seria uma forma de escrita. Ó, a gente poderia colocar assim. Então, ficaria X, Y, aqui e o Z. Pronto. Só fiz a escrita do meu conjunto A. Agora, nós vamos estabelecer as relações. A gente vai marcar verdadeiro ou falso. Vem comigo. O que está escrito aqui? Na letra A. Na letra A está dizendo que o B é pertence. Não precisa memorizar o nome, só tem que reconhecer esse símbolo. Esse símbolo de E em conjuntos é pertence. O B pertence a A. O conjunto B pertence ao A, verdadeiro ou falso? Deixa eu... Isso aí, acertaram. Isso é falso. Por que, professora? Porque o B é um subconjunto. E entre conjunto e conjunto, eu não posso dizer pertence ou não pertence. Entre conjunto e subconjunto, eu só posso trazer essas relações aqui. Nesse caso, é conjunto e conjunto, subconjunto e conjunto.
Portanto, eu não posso dizer que pertence. Por isso, essa afirmação está errada. O que eu posso dizer? Nesse caso, eu posso dizer que o B está contido no A. Que é isso daqui, ó. B está contido no A, porque é para conjunto e conjunto. Como é que seria o correto aqui? O correto seria dizer que o B está contido no A. Agora sim, porque contém, não contém, contido ou não contido é de conjunto para conjunto. Então, o B está contido no A. Ou eu tenho mais uma forma de dizer isso, também com essas relações, que aí seria, eu vou escrever aqui embaixo. Não, vou escrever aqui em cima, daí tem mais espaço. Eu posso dizer que o A contém o B. As duas formas estão corretas. Só nessa daqui eu estou dizendo que o A contém o B. Isso é verdade? O A contém o B, sim. E aqui eu estou dizendo que o B está contido no A, sim? O B está contido no A. Meu Deus, professora, como é que eu vou lembrar qual é o contém e o contido? Não precisa memorizar o nome. Claro, eu já memorizei na prática, mas eu vou dar uma dica para vocês. Sempre, o que ficar com a boca aberta, ó, é o que contém o outro. Então, esse daqui, ó, o que está dizendo? Ó, a boca aberta está para quem? Para o A. Então, isso está me dizendo que o A é o grande e que o B é quem está dentro dele. Porque o A é que ficou com a boca aberta. Olhem o de cima. O que ele está me dizendo? Olha onde é que está a boca aberta. A boca aberta está para cá, ó. Então, é o A, o grande. É o A que tem o B dentro dele. Ok? Memorizem essa da boca estar aberta e vocês conseguem identificar quem é que está dentro de quem. A contém o B e o B está contido no A. Não vai estar escrito isso na tua prova, vai ter o símbolo. Mas aí é tu que vai ter que entender quem é que está dentro de quem. Vai com a dica da boca. Então, o que a gente sabe? Que isso daqui é falso, que o correto são essas duas. Vamos para a letra B. A letra B eu tenho que o Z pertence, isso pertence a. Pertencer ou não pertencer é de elemento para conjunto. Professora, no Rio Grande do Sul, eu sou um elemento. O Z aqui é um elemento ou é um subconjunto? É um elemento, ó. Então, o Z para o A, eu posso dizer que ele pertence? Sim, ele pertence, porque é uma relação de elemento para conjunto. O que eu posso dizer é pertencer ou não pertencer. Então, isso é verdadeiro. O que seria errado? Se eu dissesse que o Z está contido no A ou alguma coisa, porque aí é só de conjunto para subconjunto. Vamos para a letra C. O Y pertence ao B. O Y pertence ao B? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque o Y é um elemento e o B é um conjunto. De elemento para conjunto, o que eu digo é pertence ou não pertence. Está correto. Letra D. O B, ó, boca virada para cá é o quê? É o B com o A dentro. É isso que a gente tem? Não, é o A que tem o B dentro. O que está escrito aqui é que o B contém o A. Não, não é o B que contém o A, é o A que contém o B. Então, a relação está certa, é uma relação de inclusão, só está virada à escrita. Portanto, isso é falso. O que a gente tem é isso daqui, o A que contém o B ou o B que está contido no A, mas não o B que contém o A. Na prática, olha, boca aberta, já sabe o que está sendo dito ali na letra D. O que estaria sendo dito aqui é que eu tenho o B com o A dentro. Não, senhores. Não é o B, boca aberta, grandão, com o A. É o contrário. Vamos para a E. O Z está contido no A.
Verdadeiro ou falso? Agora você já sabe. Isso é falsílimo. E olha, não para. Mas, Clara, professora, o Z está contido no A. Não, porque o Z é um elemento. E de elemento para conjunto não posso dizer estar contido. O que eu tenho que dizer é que o Z pertence ao A. Letra E, falsa. E na letra F, o que a gente tem? Que o conjunto vazio contém o A. Verdadeiro ou falso? Tiramos tinta da trave. Porque realmente o conjunto vazio está em todo o conjunto. Então, sim, eu sei que eu tenho um conjunto vazio aqui, que ele é representado dessa forma ou pelo zero riscado. Só a forma de escrita que está errada. Porque não é o conjunto vazio que contém o A. Não, ele estaria dizendo que seria isso daqui, ó. Um conjunto vazio contendo, é uma contradição, nem tem. Se é um conjunto vazio, ele não contém nada. O que a gente tem, na verdade, é... Então, isso daqui está errado. O correto é que o conjunto vazio está contido no A. Agora sim, ó. Dentro do A eu tenho o conjunto vazio. Isso é verdade, porque é um princípio. Todo conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Pode ser escrito assim, ou também pode ser, agora eu vou escrever da outra forma, conjunto vazio, assim. Ah, não, ele tem que ficar do outro lado, peraí. Só para vocês. Então, isso é conjunto vazio. O A aqui e... Essas duas estão certas. Aqui está dizendo que o A contém um conjunto vazio. Sim! E aqui está dizendo que o conjunto vazio está contido no A. Ó. As duas, a boca é para o A, ele que é maior, e o outro é quem está dentro. Pois bem, meus queridos alunos e alunas, quem não copiou, copie agora. Façam esses exercícios para o vídeo. Dá uma olhadinha. Quem já foi copiando, beleza. O que nós acabamos de treinar? Algo importantíssimo para o teu edital. As relações. As relações de pertinência e as relações de inclusão. Sora, mas a senhora não falou do não pertence, do não está contigo. Pois bem, pessoal, esse traço quer dizer não. Então, de tudo isso, se ele, vamos dizer, na letra C, vou colocar aqui do lado, ele me dissesse assim, ó, que o Y não pertence a B. O Y não pertence a B. Isso estaria errado, porque ele pertence. Então, tudo que a gente falou, se tiver o risco, é só, em vez de Y pertence ao B, vai ser Y não pertence ao B. O risco quer dizer não. Então, Y não pertence a B, a gente sabe que nesse caso é falso. Certo? Então, não tem grandes segredos com o não pertence. É só, é a lógica que a gente aprendeu, mas se tiver esse risco, quer dizer não está contido, não contém ou não pertence. Dito isso, nós vamos para o próximo tópico do teu edital, que é operações. O que são as operações? Lá a gente aprendeu as operações da matemática, dos números tradicionais. Eu vou fazer 1 mais 2, é operação de soma. 1 vezes 2 é uma operação de multiplicação. 1 dividido por 2 é uma operação de divisão. Então, nós podemos fazer essas mesmas operações matemáticas entre os conjuntos. Isso são as operações entre conjuntos. É isso daqui, ó, que a gente está vendo agora, ó. Então, para vocês terem uma noção, acabamos de ver essa parte, acabamos de ver isso, e agora a igualdade de operações é o que a gente vai trabalhar. Como? Fazendo como se fosse uma conta. Olhem para cá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um conjunto A e um conjunto B. Nesse conjunto A, vamos só escrever, para a gente ir treinando. Quem que pertence ao conjunto A? Pertence ao conjunto A o 0, o 1, o 2 e o 4. 0, 1, 2 e 4. O 2 também? Sim, ele está dentro do A. Quem é que pertence ao conjunto B?
o 2, o 5, o 7 e o 11. Esse é o conjunto A e B. Só que esse conjunto A e B, eles se juntaram. Aqui eu estou tendo uma operação. Por quê? Porque, estão vendo? A gente não tem só o conjunto A e tem o conjunto B, eles se juntaram. Porque o 2, ele está presente tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Esse 2 aqui... Opa, que não está aparecendo? Deixa eu fazer assim. Esse 2 aqui é o que a gente chama de interseção, intersecção. A interseção, que é uma das operações entre os conjuntos, ela acontece quando a gente tem alguma coisa que pertence a mais de um conjunto, que nesse caso é o 2. Como é que eu iria escrever? Vamos supor, fazendo as operações. Uma das operações seria, se eu fizer A intersecção B. Isso daqui parece uma pata de cavalo, né? Virado. Isso significa interseção, intersecção. E a intersecção é o que pertence aos dois, o que está nos dois. Quem é que está tanto no conjunto A quanto no conjunto B? Só o 2. Então, a intersecção B é quem? É o 2. A intersecção é uma das operações. Então, vai lá, anota no teu material, já coloca aqui. Operações. Então, a letra a gente coloca desse jeito, que é a intersecção, interseção. E aí, vocês escrevem. Vai lá, escrevam. O que é comum. Ou seja, o que aparece em todos. Vamos pensar o que poderia ser um outro caso de intersecção, só para vocês entenderem, tá? Isso não copiem. Isso daqui sim, esse conceito sim, mas agora um exemplo do que seria. Então, eu vou dizer que eu tenho um conjunto de pessoas que gostam de pizza doce. Então, eu vou chamar esse conjunto de PD. E eu também tenho um conjunto de pessoas que gostam de pizza salgada. Quando eu faço essa relação aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que podem existir pessoas que gostam só, eu vou botar esse espaço amarelo aqui, de pizza doce. É ou não é verdade? Sim, pode ser que tenha alguém que gosta só de pizza doce. Pode ser que tenha alguém nesse espaço aqui, ó, que eu imagino que seja a maioria das pessoas, que gostam de pizza doce e gostam de pizza salgada. Assim como eu posso ter pessoas que vão estar só nesse lugar aqui, que vão gostar apenas de pizza salgada. Vou colocar números para a gente ter uma noção. Então, eu vou colocar assim, ó, que eu tenho, vamos supor, 4 pessoas que gostam só de pizza doce. Eu vou ter 10 pessoas que gostam de pizza doce e pizza salgada. E eu vou ter 6 pessoas que gostam só de pizza salgada. Aqui, a gente tem números, mas eu posso ter quantidade de pessoas, tanto faz o que eu quero representar. Se eu perguntar para vocês o que é a intersecção desse conjunto aqui, a intersecção de PD intersecção com PS, eu estou dizendo que quantas são as pessoas que gostam tanto de pizza doce quanto de pizza salgada? O que vocês vão me responder? São 10. 10 pessoas gostam tanto de pizza doce quanto de pizza salgada. Vamos identificar mais algumas coisas aqui, daí a gente já termina essa aula. Se eu perguntar para vocês, tá, e quantas pessoas, cuidado, quantas pessoas
gostam só de pizza doce? Então, anotem aí. Só PD. Vão anotando comigo. Diz pra mim, quantas pessoas gostam só de pizza doce? 4. Ah, beleza. Agora, quantas pessoas que gostam de pizza doce? 4, professora. A senhora é surda? Não, não sou surda. É que a resposta não é 4. Agora eu quero ver. Momento mais legal da aula. Desafio, desafio. Diz pra mim, quantas pessoas gostam de pizza doce? 4? 10? 14. Por quê? Porque pizza doce é tudo isso. Essas 10 pessoas que gostam de doce e salgado, elas não deixam de gostar de doce. Se a pergunta é quantas pessoas gostam de pizza doce, a resposta é 14. 14 pessoas gostam. Mas entre essas 14 pessoas, 4 só gostam de pizza doce. E 10 gostam de doce e salgada também. Vai lá, vai lá, vai lá. Agora, se eu perguntar para vocês, quantas gostam só de pizza salgada? 6. São essas aqui, ó, estão só dentro do conjunto pizza salgada. E agora vocês já sabem. E quantos são os elementos da pizza salgada? Ou seja, quantas pessoas gostam de pizza salgada? Ouçam. Galera, tá terminando a aula. Só ouçam isso. Quantas pessoas gostam de pizza salgada? 16. Quantas pessoas gostam só de pizza salgada? 6. Quantas pessoas gostam de pizza salgada? 16. Quantas pessoas gostam apenas de pizza salgada? 6. E aí o total do conjunto a gente coloca no geral fora. Então, o PD iria ser o 14 aqui e aqui iria ser o 16. Esse 10 é a intersecção, certo? Então, vou terminar esse bloquinho com vocês. Já aprendemos muita coisa na aula de hoje. Na próxima, a gente já vai ver as outras operações e fechamos esse conteúdo. Bons estudos! Até a nossa próxima aula!